Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Como lidar com as preocupações excessivas. A preocupação é uma resposta de pensamento disfuncional a um problema potencial. Quando as pessoas se preocupam, elas tendem a focar em possíveis desfechos ruins ou coisas que poderiam dar errado. Elas também podem pensar sobre o que deveriam fazer sobre uma situação, mas na verdade não estão fazendo nada ou realmente trabalhando para uma solução. A preocupação é como um disco quebrado. Você mantém os mesmos pensamentos girando repetidamente na sua mente, mas não está avançando. Para indivíduos com transtorno de ansiedade generalizada, a preocupação é muito difícil de controlar. Depois que a sua mente começa a se preocupar, ela não para. Na verdade, ela muitas vezes aumenta, começando com o que poderia ser um desfecho negativo relativamente sem importância e em seguida disparando para um conjunto de preocupações cada vez mais sérias e extremas que começam a parecer possibilidades legítimas. É comum ouvirmos pessoas dizerem que sua mente está constantemente acelerada ou que seus pensamentos são difíceis de desligar. A preocupação também tem uma irmã gêmea, a ruminação, que envolve pensar repetidamente sobre algo negativo que aconteceu no passado. A diferença é que a preocupação é sempre sobre o futuro. A preocupação e a ruminação muitas vezes andam de mãos dadas. Ruminar sobre um erro no passado faz com que você se preocupe em cometer o mesmo erro no futuro, e ambas são improdutivas. A preocupação é uma resposta ao pensamento problemático que surge no contexto de um possível problema e contrasta com a solução de problemas que envolve tomar providências para abordar uma situação. A preocupação mantém nossa mente tentando pensar em um caminho para resolver um problema, mas ela não é produtiva ou direcionada para um objetivo. Lembra da analogia do disco quebrado? A preocupação não nos faz avançar, porque fica girando, 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 sem sair do lugar. Vou te mostrar alguns exemplos de preocupação e da solução do problema. Por exemplo, você está tentando dormir, mas os seus pensamentos sobre a sua situação financeira ficam vindo à sua mente. Então, o que o pensamento preocupado, o que ele vai pensar? Pensa repetidamente na dívida. E quanto tempo levará para quitá-la? E um pensamento saudável deveria pensar na solução do problema. Programar um horário para analisar as suas contas e começar a fazer um planejamento financeiro. Pense e, se for melhor, anote quais são as consequências negativas que a preocupação tem na sua vida, em seus níveis de energia, de relacionamento e produtividade. O que a preocupação tem feito na sua vida? Agora vamos fazer uma atividade, escolhendo se preocupar. Vamos ver nesse exercício se a preocupação a gente escolhe ou não preocupar, tá? Vamos então ilustrar o impacto que a tensão tem na sua preocupação. Então, para esse exercício, você vai fechar seus olhos e você vai se preocupar o máximo que puder. Junte todas as coisas com as quais você está estressado e preocupado e repasse-as continuamente em sua cabeça. Pronto? Então, pensa. Ok? Acabou o tempo de se preocupar. O que aconteceu? Você conseguiu se preocupar?
Para a maioria das pessoas, especialmente para aquelas que costumam ficar ansiosas, a resposta é sim. Esse exercício ilustra como a preocupação pode ser controlada. Você escolheu se preocupar. Ao focar a sua atenção em todas as coisas que podem dar errado na sua vida, você conseguiu aumentar a sua preocupação. Isso reflete o que costumamos fazer em nossas vidas quando a preocupação toma conta. Pode não ser sempre assim, mas escolhemos nos preocupar. Em resposta a um pensamento ansioso, decidimos deixar nossa atenção se voltar para a preocupação e nos afastamos de outras formas de responder esse pensamento ou a situação em nossa volta. Essa ideia não visa colocar a culpa em nós por nos preocuparmos. Controlar a preocupação é difícil, mas não é impossível controlar a preocupação. Então, a preocupação excessiva, ela se torna um problema quando não conseguimos controlar. A preocupação surgida no dia a dia. Estamos constantemente preocupados com alguma coisa, não é mesmo? Seja referente a um trabalho na família, seja referente ao nosso trabalho profissional, ou algum problema na família, ou com os filhos. A diferença está na maneira como cada pessoa administra a preocupação. O mundo de hoje é feito de cobranças. Somos pressionados para ser o melhor estudante, o melhor funcionário, o melhor parceiro, o melhor pai e mãe, o melhor amigo. A sociedade tem como foco os nossos resultados. Se positivos, somos recompensados. Se negativos, outra carga de pressão para ser o melhor é jogada sobre nós. Então, diante de todo esse cenário, é de se esperar que muitas pessoas passem horas preocupadas com o futuro e principalmente em como suas atitudes presentes refletirão nele. Nós não podemos viver submersos em constante apreensão, pois este estado levará a problemas sérios, muito sérios. Então, por que a gente se preocupa tanto? Por quê? Primeiro de tudo, precisamos entender o mecanismo da preocupação. É muito provável que você já tenha ouvido o termo sofrer por antecedência. As nossas apreensões diárias, geralmente elas são ligadas a um evento futuro, ou seja, algo que ainda não aconteceu, mas nos atinge como se estivesse aqui. É comum que as pessoas, mesmo erroneamente, carreguem as preocupações consigo em todos os momentos da sua vida, sempre vivendo no futuro. Será que aquela apresentação na universidade vai dar certo? Será que conseguirei causar uma boa impressão no evento do trabalho? Será que a família do meu parceiro vai gostar de mim? Então, estamos sempre preocupados com o futuro. É também comum que a preocupação se manifeste enquanto avaliamos eventos passados. Será que falei algo que não deveria? Será que minhas atitudes causaram incômodo? Pessoas que se preocupam demais analisam cada detalhe de suas interações sociais. Elas têm dificuldades para considerar suas escolhas, suas condutas aceitáveis e dependem da aprovação alheia. A função da preocupação é, acima de tudo, nos distanciar do perigo. É uma resposta do nosso cérebro a ameaças potenciais. Por exemplo, se você precisar andar à noite em uma área desconhecida, você imediatamente se preocupa com a segurança e traça uma rota com base no que está mais seguro. A preocupação excessiva nos mantém prisioneiros nesse estado de alerta. Os níveis de adrenalina em nosso corpo se elevam, causando uma sobrecarga de estresse. Assim, vemos perigo em todo lugar.
Por conta disso, nossas respostas são exclusivamente emocionais e perdemos a habilidade de raciocinar logicamente. É por isso que muitas pessoas relatam que quando preocupam demais, acontece justamente aquilo que não queriam. Elas agem de maneira desajeitada devido à confusão mental criada pelo estado emocional perturbado. Então a gente vai ver a diferença agora de preocupação com preocupação excessiva. Até certo ponto, a preocupação age como um propulsor. Ela melhora a execução de tarefas que levam à confusão em nossos planos. Quando nos preocupamos com alguma coisa, é porque nos importamos muito com ela. Logo, queremos fazer um bom trabalho, ou ser um parceiro mais presente, ou ajudar um parente. Já a preocupação excessiva é paralisante. Com a mente sempre à procura de motivos para se preocupar, não conseguimos ser eficazes em nossos afazeres diários, nos relacionar com pessoas ou simplesmente viver. A pessoa que se preocupa excessivamente não aproveita o presente. Sua mente está tentando, desvendar o futuro ou apegada demais ao passado. Ela fica nervosa, ao mesmo tempo procurando uma saída para suas preocupações e incapaz de se desfazer do hábito nocivo. Então, a preocupação excessiva, ela afeta todos os aspectos das nossas vidas. Relacionamentos interpessoais, que é meu relacionamento com o outro, elas acabam sendo superficiais porque não consegue passar da fase da impessoalidade. O desempenho no trabalho é comprometido pelo medo da possibilidade de retaliação. O estresse é frequente e incontrolável por conta da pressão que colocamos sobre nós mesmos. A recorrência do excesso de preocupação também pode ocasionar o surgimento de transtornos psicológicos, como a ansiedade, ou até mesmo de fobias, como a fobia social. A preocupação excessiva está ligada ao controle. Quando não conseguimos controlar uma situação por completo, ficamos ansiosos. Queremos resolver o problema de uma vez, mas nem sempre é possível. Às vezes, diversas pessoas estão envolvidas em um único problema, tornando a solução ainda mais complicada. E para exemplificar, imagine um dia atolado de afazeres com horários marcados. Você se planeja com antecedência e conclui que é possível encaixar todos os horários em sua agenda do dia. Ainda assim, é normal ficar apreensivo, pensando se conseguirá resolver tudo a tempo. Mas, se você se preocupar excessivamente se seu plano seguirá o roteiro, é provável que fique estressado e cometa erros causados pela desatenção. O correto é acreditar que, mesmo se imprevistos acontecerem, você conseguirá contornar a situação e continuar com seu trabalho. A sensação de incapacidade, para quem se preocupa em excesso, traz muita angústia, apreensão e sofrimento. Porém, não é possível controlar cada detalhe de nossas vidas. Muitas vezes, não conseguimos controlar nem 20% do que acontece conosco, nem o que as pessoas pensam sobre nós. O que o futuro reserva para cada um é desconhecido. Se preocupar com uma apresentação, mesmo que você tenha se preparado muito para ela, é válido, porque o sentimento é passageiro. A preocupação excessiva, por outro lado, se torna uma parte de nós. Esta característica é extremamente nociva para a nossa saúde. Então, eu vou te dar aqui algumas maneiras de você se preocupar menos. Além de questões emocionais e psicológicas, a
preocupação excessiva pode ser considerada um produto da sociedade contemporânea. Nossas vidas afetadas, atarefadas, com pouco tempo para reflexão e descontração, afetam a nossa saúde mental. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde incluiu a Síndrome de Burnout, que é o estresse crônico, na classificação internacional de doenças devido ao grande número de casos. Isso significa que em boa parte do planeta as pessoas estão estressadas, cansadas e muito provavelmente ansiosas. Nunca foi tão importante saber controlar a preocupação em excesso, que apenas resulta em mais sofrimento para as nossas vidas. Então, primeiro passo, renuncie o controle. Pare de querer controlar cada aspecto da sua vida. Você pode fazer dezenas de planos, mas não pode prever o resultado certeiro de cada um. A vida é feita de inconstância. Aceite as situações inusitadas e trate-as como potenciais lições para enriquecer quem você é. Além disso, aceite que, independente do que você faça, é impossível controlar o comportamento de outras pessoas. Se alguém não gostar do que você disse ou fez, há sempre a opção de se redimir. Não deixe que a sua mente o leve para o pior cenário imaginável. Certamente ele estará equivocado. O pior que pode acontecer, caso você errar, é apenas isso: errar, falhar. Mas você sempre pode tentar de novo ou quantas vezes forem necessárias. Exteriorize os seus problemas. Converse, escreva, tire os problemas que tanto atormentam da sua cabeça. Descreva-os detalhadamente para entender o porquê de serem tão impactantes para você. Ao mesmo tempo, procure soluções, enumerando as que são mais viáveis e as que não são. Não conseguimos ver todos os fatores envolvidos em nossos problemas quando estão em nossa mente. Pensamos e analisamos em demasia, complicando o que é simples. Por isso, na maioria das vezes, o que existe em nossa cabeça não condiz com a realidade. Quando você exterioriza suas preocupações, percebe que elas não são tão complexas. Na verdade, há soluções para elas. A magnitude que possuíam dentro de você é perdida à medida que você as percebe como realmente são. Problemas passíveis de solução, como todos os demais. E para essa dica, nada melhor que compartilhar os problemas com um profissional que possui escuta qualificada. Busque a ajuda de um psicólogo e um processo de psicoterapia para te ajudar no desenvolvimento e no autoconhecimento. E acrescente momentos de silêncio em sua rotina. Recebemos muitos estímulos dia após dia. Assistir séries, vídeos na internet ou TV é divertido e saudável, especialmente para desestressar depois do expediente. O problema é quando ignoramos o desejo da nossa mente por silêncio para satisfazer uma necessidade momentânea. Substitua os minutos na frente das telas por um minuto de silêncio. Não há necessidade para pensar em tudo a todo instante, na ausência de estímulo. A meditação é excelente para acalmar a mente e o corpo, desacelerando o fluxo de pensamentos. Você pode começar com o exercício de respiração, se nunca experimentou a prática. Eles também são muito úteis para o relaxamento e nos ajudam a ver a vida com mais clareza. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a controlar os seus pensamentos excessivos. Se você gostou, compartilhe, curte, dê uma like nesse vídeo, curte com seus amigos e familiares.
Até o próximo vídeo.